Olá a todos novamente, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, dessa vez agora conversando com a turma aí da segunda série, o segundo ano aí do ensino médio. Você viu aí na nossa tela, né? Nós vamos trabalhar agora o sistema de equações. Vamos acompanhar agora um pequeno vídeo para a gente depois dar sequência ao nosso conteúdo. Lia e Joana foram à papelaria. Lia comprou 3 canetas e um lápis, gastando R$ 12,20. Joana comprou 2 canetas e um lápis, gastando R$ 8,60. As canetas eram do mesmo tipo e os lápis também. Qual o preço de cada caneta e de cada lápis? Lia comprou 3 canetas mais um lápis, igual R$ 12,20. Joana comprou 2 canetas mais um lápis, igual R$ 8,60. Podemos ver que a Lia comprou uma caneta a mais que Joana. Essa é a diferença na compra das duas. Então a diferença do valor nas compras é o valor dessa caneta. R$ 12,20 menos R$ 8,60 igual a R$ 3,60. Isso quer dizer que R$ 3,60 é o valor de uma caneta. Logo, o valor do lápis será R$ 8,60 menos R$ 3,60 menos R$ 3,60, igual a R$ 1,40. Assim chegamos ao resultado de que o preço de um lápis é de R$ 1,40 e de uma caneta é de R$ 3,60. Conseguimos resolver o problema sem usar equações, mas nem sempre isso será uma tarefa fácil. Nesse caso, usaremos as equações para nos ajudar. Vamos ver como? Pois bem, o pessoal que está ligado aí nas redes sociais, de vez em quando se depara aí, né, com uma situação bem parecida, né, desafio aí das frutas, às vezes aí são animais. De vez em quando aparecem uns probleminhas vindos aí da internet e muitos deles a gente resolve com um sistema de equações. Aqui no segundo ano, na segunda série do ensino médio, a gente trabalha um sistema de equações com mais variáveis, né? Aqui a gente vai trabalhar somente com 2, mas serve aí de preparação para o que vem ser trabalhado aqui no segundo ano, tá bom? Então vamos relembrar aí como é que a gente resolve um sistema de equações. Acompanhe aí comigo. Olha só, no caso desse problema aí que foi apresentado no vídeo, né? São 2 valores que nós não conhecemos, o valor da caneta e o valor do lápis. E para isso começar a ser desenvolvido, a gente tem que atribuir, né? No caso aí, nós chamamos de X o preço da caneta e Y o preço do lápis. É o que nós chamamos aí das 2 incógnitas, tá? Então, um é X e outro é Y. O X vai ser preço da caneta, Y vai ser preço do lápis. Então, olha só, o que foi comprado? Vamos então ver aí o que a Lia comprou. A Lia comprou 3 canetas e mais um lápis. E o total disso foi R$ 12,20. A Joana já comprou 2 canetas e também comprou um lápis, só que o total dela foi de R$ 8,60. Então repara que a quantidade, pelo menos de canetas, é uma quantidade diferente, né? Por isso nós temos preços diferentes, mas o sistema de equações vem aí para nos ajudar a solucionar esse tipo de problema. Vamos lá então. Para transformar então isso em equações, a gente utiliza aquelas variáveis que nós mencionamos lá no início, né? Caneta vira X e lápis vira Y. Então, no caso aí, 3 canetas mais um lápis virou 3x mais um Y, tá? Igual a 12,20. E no caso aí da Joana, as 2 canetas viraram 2x e um lápis virou um Y, igual a 8,60. A gente reescreve isso, né? E coloca bonitinho na nossa equação, que a gente vai ver a seguir. Tá aí a nossa equação, tá? E aí, para ficar mais estiloso ainda, a gente vem, né? E coloca aqui uma chave bem grande aqui do lado. Tá feito, então, tá montado o nosso sistema de equações, né? Nesse caso aí, a gente atribui, substitui, né? As canetas e lápis por X e Y e transforma nessa equação, nessas 2 equações. E aí a gente utiliza aqueles métodos para resolver, né? Mas comuns são os da substituição e da adição. Então hoje a gente vai se concentrar no método da adição. Como é que a gente resolve esse tipo de questão utilizando o método da adição? Vamos pegar aqui um outro probleminha, um outro sistema de equações, veja aí na tela. 5x menos y igual a 4 e
2x menos y igual a menos 5, tá? O método da adição, como o próprio nome sugere, né, a gente em algum momento vai ter que fazer uma adição. Mas antes da gente realizar a adição, a gente tem que fazer aqui um preparo dessas duas equações, né? Porque a gente precisa eliminar uma das variáveis. A gente tem que eliminar ou a variável x ou a variável y, tá? Então a gente trabalha uma delas para a gente ter uma oposição de sinal. Então olha só, acompanhe o procedimento agora para você entender direitinho do que eu estou falando. Se eu pegar aqui, por exemplo, a segunda equação e multiplicar ela por menos 1, o que vai acontecer? Eu vou trocar todos os sinais da minha segunda equação. Então eu vou repetir aqui o meu sistema, tá? Apenas repetindo aqui a primeira das equações, 5x menos y igual a 4. E multiplicar todos por menos 1 vai gerar, então, na segunda equação, menos 2x mais y, né, menos com menos, igual a 5 positivo, tá? Isso porque eu multipliquei por menos 1 somente a segunda equação. E aí eu quero que você observe comigo. Agora eu fiz esse preparo para poder ter essa condição. Olha aqui o y na primeira equação, ele é negativo, e o y na segunda equação, ele é positivo. Agora sim eu tenho uma situação favorável, uma situação desejável, porque agora quando eu aplicar a minha soma, eu vou eliminar essa variável y e ficar somente com o x. Vamos somar então. Vou somar aqui a primeira equação com a segunda, olha só. 5x somado com menos 2x vai ficar apenas 3x. E o menos y somado com mais y, isso vai dar 0, tá? É a situação que eu mencionei, que é o desejável, né? E 4 mais 5, isso vai dar 9. Então nós vamos ter aqui, ó, 3x igual a 9, x igual a 9 dividido para 3, isso vai dar x igual a 3. Então repare que com um pouquinho de capricho aí, o método da adição, eu acabo agilizando, né? Agilizando os resultados de x e y muito mais do que outros sistemas, né? Não estou dizendo que os outros são ruins, apenas que em questão de eficiência, o método da adição costuma ser melhor, tá? E isso, né? A gente conseguiu aí, em poucas linhas, resolver e encontrar o valor de x. E para encontrar o valor de y, né, você sabe qual é o procedimento. A gente volta lá na equação, em uma das duas equações, e substitui esse valor que nós encontramos para x. Vamos fazer isso agora. Então a gente vai ter aí, ó, já que nós sabemos o valor de x, vamos substituir aqui na segunda equação. Olha aqui, ó, vou puxar para cá. Ó. Vai ficar então menos 2 multiplicado com 3, mais y igual a 5. Menos 2 multiplicado com 3 vai dar menos 6, mais y igual a 5. Y vai ser igual a 5 mais 6. Isso vai dar, claro, 11. Então, conseguimos determinar aí, sem muito esforço, né, os valores de x e também o valor de x e o valor de y. Ok? Utilizando aí o método da adição. Muito bem, vamos seguir em frente então, com mais exemplos. Uma coisa que nós vamos trabalhar bastante aí no segundo ano, né, é a situação envolvendo aí alguns problemas desse tipo aí, ó, desse contexto que você pode ver aí na tela agora. Olha só, numa classe há 33 alunos e a diferença entre o dobro do número de meninas e o número de meninos é 12. Então, a pergunta o comando da questão é quantas são as meninas, tá? Então, a gente tem que montar aí o nosso sistema, né, através dessas informações que nos foram dadas. E, para isso, a gente tem que saber aí reconhecer os nossos termos, né? Uma vez que ele fala aí em diferença, toda vez que ele fala em diferença, isso significa aí subtração, tá?
Então, se numa classe há 33 alunos, a gente tem que saber que isso significa o total de alunos, ou seja, x mais y igual a 33, tá? E vamos atribuir aqui x para as meninas e y para os homens, para os meninos, né, para os garotos, tá? E, através então dessa diferença, que é uma subtração, o dobro do número de meninas, 2x, o número de meninos continua sendo y, isso vai ser igual a 12, tá? E está aqui então o nosso sistema. Reparem que nós já temos uma situação favorável, nem vou precisar trabalhar aqui, ó, eu tenho menos y e mais y já, ó, nas duas equações. Então eu já posso aplicar aqui o método da adição direto. Vamos somar então aqui as duas equações. Vamos ter então um total aqui de 3x mais 0, né? Foi eliminado, igual a 45. O nosso 3x, então, é igual a 45. Puxar para cá. X igual a 45 sobre 3. 45 dividido para 3. Então, nosso x, que é a quantidade de meninas, é exatamente 15. Tá? Lógico que, como a questão não pediu aí a quantidade de meninos, né? A gente não precisa calcular, mas se você tiver curiosidade, você já sabe o procedimento, é só substituir em uma das duas equações e você vai ter o quantitativo aí de meninos, ok? Então aí, ó, a gente tem, mais uma vez, né, utilizando o método da adição, em poucas linhas a gente resolve e já responde a nossa questão, essa situação, problema que foi apresentado, ok? Vamos então ver mais uma? Acompanha aí comigo. Temos aí a situação problema 2, agora envolvendo frutas. Lembrando aí que o que geralmente aparece para a gente aí nas redes sociais, não é? Temos aí as bananas e melancias. Foi comprado aí 5 kg de frutas e gastei um total de R$ 7,00. Então a pergunta aí, o comando da questão é: quantos quilogramas comprei de cada fruta? Então, abaixo aí da nossa imagem, nós temos aí as duas frutas mencionadas e também o valor, o preço, né? Porque se a gente vai comprar, a gente precisa consultar o preço. Então a melancia aí, no caso, vale R$ 1,50 o quilo e as bananas valem R$ 1,00 cada quilo. Então, diante dessas informações, a gente precisa aí montar o nosso sistema mais uma vez, tá? Vamos lá então, consultar as informações direitinho para montar. Então, olha só, o total entre bananas e melancias, vamos chamar aqui banana de X e melancia de Y. O total foi 5 quilogramas, né? Então, X mais Y é igual a 5. Como nós temos aqui no preço de melancia 1,5 para melancia e R$ 1,00 para a banana, a gente vai ter o seguinte, então. Se X é banana, a gente vai ter 1x mais 1,5 de Y, que são as melancias. Tudo isso vai dar R$ 7,00, que é o quanto foi gasto. Ok? Então está aqui o nosso sistema mais uma vez. Ó, x mais y igual a 5 e x mais 1,5y igual a 7. Tá bom? Nesse caso, nós não temos aquela situação ali que é favorável, né? Então nós temos que trabalhar essa situação para ser favorável, tá bom? Vamos então aqui, através da primeira equação, vamos fazer aqui uma multiplicação por menos 1. Vamos ver o que acontece. Vamos puxar aqui para o lado. Então, na primeira equação, nós vamos ter menos x menos y igual a menos 5. Na segunda questão, nós vamos apenas repetir. O que vai acontecer? Vamos ter aqui x mais 1,5y igual a 7. Agora nós podemos fazer a soma, fazer a adição das duas equações. Vamos então adiante. Como eu tenho aí a soma de menos x com mais x, isso aqui vai dar 0. E
1,5y somado com menos 1y, né? Lembrando que aqui nós temos 1, isso vai dar 0,5y, ok? Menos 5 somado com 7 vai dar 2, tá? Lembrando que esse 0,5y, a gente pode escrever em formato de fração também, né? 1 meio vezes y igual a 2. E aí fica até melhor para a gente encontrar o resultado aí de y. Olha só, y sobre 2 é igual a 2, então y é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, nós compramos aí 4 melancias, tá? E para encontrar então o valor de bananas, olha só, é só substituir aqui ó, na primeira equação, x mais y igual a 5, x, o valor de y é 4, então nós vamos ter x igual a 5 menos 4, que vai dar 1. Então nós temos ao todo aí uma banana e 4 melancias. Ok? Uma vez que a gente relembrou aí como é que se utiliza, como é que é o processo para o método da adição, para resolver um sistema de equações, a gente vai praticar um pouco. Vamos então para a nossa atividade. Ok, qual o valor de cada chocolate? Nós temos aí cartazes, né? Indicando aí o primeiro valor, com a quantidade aí de chocolates e balas, né? Ou bombons. E também o segundo cartaz aí com o seu preço e a quantidade de chocolate e bombons. Então, a atividade que vocês vão desenvolver aí é justamente descobrir qual é o valor de cada chocolate, ok? Daqui a pouco então a gente retorna para ver as respostas no chat e a gente interage juntos aqui em mais um momento. Até mais!
Muito bem, retornamos aí para a nossa interatividade. Vamos verificar agora as respostas dos nossos alunos, os que estão acompanhando aí a nossa aula ao vivo, o que eles responderam. Vamos lá. Temos aí, ó, por exemplo, o Luiz Henrique, que fala que cada bala vale R$1 e que cada chocolate vale R$3. Daqui a pouco a gente vai conferir, mas a resposta é muito boa. Olha só, mais uma participação aí, vamos ver. Felipe está dizendo aí que os bombons valem R$1 e os chocolates também valem R$3. Muito bem, concordando aí com a outra resposta, né? Temos mais aí comentários, vamos ver. Suzane está falando que a explicação foi rápida, porque o tempo é curto, tá? Perdão aí pela falta aí de detalhes da explicação, mas é o que dá para fazer. Vamos lá então. Alexander, temos aí um chocolate é igual a R$13 e bombom igual a R$1. Também aí parecido com as outras respostas. Muito bem. Temos mais participação aí? Bruna Santos, valor do bombom R$1 e o chocolate R$3. Beleza, obrigado pela participação. Vocês vão colocar o nome das escolas, não, hein? Coloca aí o nome das escolas, coloca aí se você é de outro município. Coloca aí para te mandar um abraço também para vocês. Olha só, a Iana Júlia, bombom eu acho que é R$1, né? E chocolate R$3. Também, obrigado pela participação. Quem mais? Quem mais quer participar aí? Coloque sua resposta, olha só. Bruno está dizendo também que o bombom é R$1, chocolate R$3. Parece que está todo mundo concordando aí nas respostas. Vamos lá. Tem mais alguma participação? Tem, né? Janderson, olha só. Cada valor do chocolate R$150. Eu acho que ele está comprando isso aí em outro lugar, hein? R$150 chocolate. Esquisito esse teu resultado, hein? Mas já a gente confere na nossa correção, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver o gabarito e aí a gente vê com detalhes a solução dessa resposta, tá bom? O que mais? Vamos lá. Manda um salve, professor Leandro, acho que é Leandro Rodrigues, deve ser algo. Abraço, Leandro. Mande sua resposta aí também. Vamos lá, quem mais? Márcio Gomes, Escola Isaías Vasconcelos, em Iranduba, é isso? Um abraço, então, pessoal de Iranduba. Pessoal aí da Escola Isaías Vasconcelos. Ou será que Isaías Vasconcelos é o nome do aluno? Agora eu me perdi. Vamos lá, então. Um abraço para Iranduba. Mais resposta aí do Ricardo, por exemplo. Ó, chocolate R$1. Opa, também quero. Onde é que tem? Quem mais? Hallen, é isso? Hallen. Acho que é Hallen o nome. Bombom R$1, chocolate R$3. Muito bem. Vamos para mais uma participação. A gente entra agora para o gabarito. Vamos lá. Quem mais? Mais alguém aí? Viviane, bombom chocolate R$3. Beleza. Vamos lá então ver o nosso gabarito? Vamos ver então como é que se resolve utilizando aí o sistema de equações, né? Utilizando também aí o método da adição, né? Com todos os seus detalhes. É muito importante assim, a gente pegar assim, uma questão bem simples, né? E responder utilizando todos os critérios, todo o cuidado, né, para utilizar o método correto, porque quando a gente trabalhar o sistema de equações lineares, realmente, que é o assunto do segundo ano, vocês não terão aí grandes dificuldades em trabalhar aí com 3, 4, 5 variáveis. Então, olha só, a resposta correta é claro, o chocolate vale R$3, tá? Então aí, se você atribuir, por exemplo, X sendo bombom e Y sendo chocolate, a gente vai poder montar o nosso sistema de equações. Se a gente estiver aí em outro estado, né, bombom e chocolate em alguns estados são a mesma coisa, né? Mas aqui no Amazonas bombom é bombom e chocolate é chocolate. Vamos ver então como é que resolve esse sistema. Acompanhe comigo. Primeiro, nós temos aí 5x mais 2y igual a 11, que é o que vale a primeira equação, né? E depois 3x mais 2y igual a 9, tá? Que é a segunda equação, a segunda situação representada ali, tá?
Então nós temos aqui uma multiplicação por menos 1, porque a gente vai trabalhar aí a segunda equação, porque reparem, eu tenho aqui 5x positivo e 3x positivo também. 2y positivo e 2y positivo também. Não me favorece para utilizar o método de adição dessa forma. Eu tenho que buscar ali eliminar uma das variáveis. Então a gente está multiplicando a segunda por 1, justamente para ocorrer uma situação favorável. Olha aqui, ó. Olha aqui o 2y positivo e o 2y negativo. Quando a gente aplicar a soma, isso se anula, tá? É por isso que a gente tem que fazer esse trabalho antes, tá? E aí, ao somarmos 5x com 3x negativo, né? Isso vai gerar, então, 2x. E quando a gente fizer aí 11 somado com menos 9, a gente vai ter, então, somente 2, tá? Então, tá aqui, ó. Primeiro, a primeira subtração, né, que eu mencionei, 5x menos 3x, e depois a segunda subtração, 11 menos 9, tá? Então, 2x igual a 2, isso vai gerar resultado x igual a 1. Esse é o valor aí dos bombons. Para encontrar o resultado para os chocolates, é claro, a gente pega uma das equações e substitui esse valor de x por 1. No caso, a gente pegou a primeira equação. Trocando o x por 1, olha o que vai gerar de resultado. Y igual a 3, ou seja, cada chocolate realmente vale R$3, tá bom? Utilizando aí o método da adição para solucionar um sistema de equações com apenas duas variáveis, tá? No ensino médio, no segundo ano, a gente trabalha com mais variáveis, mas é bom para a gente relembrar algumas coisas, tá bom? A gente chega ao fim de mais uma aula e agora eu vou convidar novamente o professor Mário para dar sequência aí com a aula de língua portuguesa. A sua aula continua no próximo vídeo.